Considerando o exemplo de um veículo freando aqui com uma desaceleração constante, a equação do movimento, então, em relação ao espaço, seria que a desaceleração, que a aceleração aqui seria a segunda derivada da distância percorrida, em relação à derivada temporal. Então, se eu integrar analiticamente aqui duas vezes essa expressão aqui, eu consigo chegar na resposta temporal, que seria o espaço em função de um polinômio de segunda ordem. E aí, em função da aceleração e da velocidade inicial e da posição inicial do espaço. Como exemplo numérico aqui, eu vou considerar que a aceleração ele tem um valor constante de menos 3 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial aqui, V0, vou considerar que ela sai de 50 km por hora, que em metros por segundo seria em torno de perto de 14 metros por segundo. E o espaço inicial aqui como referência, vou considerar como zero. O que nós queremos aqui, então, é integrar via MATLAB, usando o comando do OD 45, resolver essa expressão da equação do movimento. Então, vou reescrever ela aqui, indicando que o que nós queremos aqui é a curva do espaço em relação ao tempo. Então, a equação do movimento é a segunda derivada do espaço em relação ao tempo. Isso é igual, no nosso exemplo aqui, a uma desaceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Isso que eu quero resolver no MATLAB. Então, considerando que a partir da equação do movimento, eu vou usar o comando do MATLAB OD 45 para resolver ela, mas o OD 45 ele só aceita equações diferenciais de primeira ordem, ou seja, que essa derivada aqui seja a primeira, a 1 aqui, e não aceita ordens maiores, por exemplo, nesse caso aqui de segunda ordem. Então, para poder usar o integrador numérico do MATLAB, eu preciso reescrever essa equação aqui. Então, no caso aqui, vou reescrever que essa segunda derivada no espaço em relação ao tempo aqui, eu posso abrir ela como sendo a derivada da primeira derivada do espaço, que seria o equivalente então à segunda derivada, que seria igual no nosso exemplo que é a menos 3 metros por segundo quadrado. Vou fazer uma mudança de variável aqui, então no lugar da velocidade, que seria essa derivada ds dt aqui, vou substituir ele por uma variável qualquer que eu vou criar aqui, vou chamar de P2 aqui. Então esse P2 aqui seria equivalente à velocidade, ds dt, e vou substituir em cima dessa equação do movimento, e aí ela passa a ser derivada de P2 em relação ao tempo igual à desaceleração constante. Então, saímos de uma equação diferencial de segunda ordem e caímos aqui numa equação diferencial de primeira ordem, que agora eu posso escrever no MATLAB e resolver o problema da equação diferencial. O caso aqui é que criamos uma variável P2 aqui, mas o que na realidade eu quero saber é uma expressão ou os valores numéricos de S em relação ao tempo e não de P2. Então, a hora que eu baixei a ordem da equação diferencial, na realidade o que eu preciso fazer é criar mais uma variável que correlacione aqui o espaço com essa variável P2 aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui que o espaço percorrido pelo veículo ele vai ser igual a uma variável, vou criar uma nova variável que eu chamar de P1, e aí vou substituir P1 no lugar do S aqui em cima da equação diferencial da primeira definição que nós fizemos aqui. Então, reescrevendo ela, vai ficar dP1 dt igual a P2. Então, correlacionamos P2 com P1, sendo que P1 vai ser igual ao próprio espaço. Então, agora a gente tem duas equações diferenciais de primeira ordem, que agora a gente pode colocar dentro do MATLAB e resolver via OD 45. Vou criar aqui um script novo, então vou limpar a memória do programa, fechar todos os gráficos que eu for abrir a hora que eu rodar ele. E aí, para usar o comando do OD 45, então vou criar aqui uma saída, então vai ser a saída do tempo em relação à variável integrada. Então a gente chamou aqui a variável auxiliar de P1 e P2, então vou chamar de P aqui, que na verdade vai ser uma matriz que vai sair do integrador. Vou chamar o integrador que usa o método do Runge-Kutta aqui, OD 45. O vetor que é a função que eu vou integrar aqui, vou chamar de função, já vou criar ela. E vou integrar ele em relação ao vetor de tempo. Então o vetor de tempo que eu vou fazer aqui vai ser de 0 variando 0.01 até, vamos rodar até 5 segundos aqui. E aí
seguindo aqui, então primeiro foi a função, depois o intervalo de tempo aqui, depois a condição inicial. Então, para usar o integrador aqui, eu preciso definir a condição inicial, chamar de um PO aqui, o P0, a condição inicial dele. Então, a condição inicial aqui, como a gente definiu P1 como sendo o espaço e P2 como sendo a velocidade, então o primeiro valor do vetor vai ser a posição inicial, vou colocar 0 aqui, e a velocidade vai ser a velocidade inicial que ele começa na integração, vai ser de 50 km por hora, que eu vou dividir por 3,6 para me dar em metros por segundo aqui. Então, a terceira variável que eu vou colocar aqui, que no caso ele chamou de y0, seria a condição inicial aqui, PO. Então eu vou fazer agora, criar a função de integração. Vou salvar aqui. Chamei esse aqui de principal. Então, para usar o integrador numérico do AUD 45, eu preciso criar um novo arquivo onde vai estar escrito a função. Então, eu vou criar aqui, a função vai ser dada pelo comando function. O nome dele eu vou chamar de função, que é o que eu tinha dado, que o programa principal vai chamar. Então, aqui eu preciso fazer o seguinte, eu vou definir aqui, conforme a equação que a gente tinha, para escrever as funções de integração. Então, a gente tem aqui que a derivada de P1 em relação ao tempo vale o P2, a derivada de P1, então a P1 em relação à derivada de P1 em relação ao tempo, ele é igual ao P2, foi que a gente chegou na parametrização da equação diferencial. Então aqui vai ser P2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar ele como se fosse um vetor aqui dentro. Então eu vou falar aqui a derivada aqui de P do primeiro elemento dele vai ser igual ao valor de P no segundo elemento aqui. Então, na realidade, o que eu estou fazendo aqui é escrevendo no lado aqui esquerdo vai ficar os termos da derivada e o lado direito vai ficar o restante da equação. A segunda equação que nós temos escrito lá no item 2, e a derivada de P2 em relação ao tempo vale menos 3 metros por segundo ao quadrado. É que a derivada de P2, então a derivada de P2, ele vai ser igual a uma constante de, no caso, desaceleração aqui, que é igual a menos 3 aqui. Só é um requisito do MATLAB aqui que esse dp1 e dp2 aqui, eles sejam na forma de um vetor coluna. Então eu só vou definir aqui que o dp vai ser com zeros aqui. Ele tem duas linhas e uma coluna aqui, só para não dar erro na hora de rodar aqui. Então a função que eu vou usar aqui, ele vai entrar com o vetor de tempo e a condição inicial, que eu vou chamar de P aqui. Então o método iterativo aqui do MATLAB, ele vai pegar a condição inicial de P, que vai ter dois valores nesse P aqui, o P1 e o P2, que é a posição e a velocidade inicial, e aí vai substituir aqui no P2, se tivesse uma expressão aqui de P1 também, no lado direito, ele usaria a condição inicial. Ele roda aqui iterativamente, na hora que ele rodar a segunda iteração, então o valor integrado de P1 e P2 vai vir como sendo o novo valor de P1 e P2 aqui do lado direito. A saída aqui da função, então eu vou dizer que vai ser o próprio vetor dp. Então no caso aqui, quando eu calculei via integração aqui o valor da derivada de P1 e derivada de P2, ele vai sair dentro da função a partir dessa variável dp aqui. Salvei ele aqui, vou rodar no programa principal. Ele rodou aqui, eu vou plotar os gráficos aqui. Vamos só dar uma olhada aqui nas variáveis. Então eu tenho aqui, no que ele rodou aqui, uma saída P. Então ele é um vetor, uma matriz na realidade, dois vetores aqui com tamanho de 501 elementos e duas colunas. Então P1 aqui, a primeira coluna, ele é referente à posição, e o P2, que é a segunda coluna dele, referente à velocidade. A condição inicial aqui é o vetor de tempo que a gente definiu aqui em cima. Então eu vou traçar o gráfico aqui para ver o resultado. Então, configure aqui, vou plotar
velocidade. Rodar aqui. O gráfico obtido aqui, a primeira linha aqui do gráfico, ele é referente à posição, e a segunda linha aqui desse gráfico, o segundo gráfico aqui é a velocidade. Então ele começa aqui da posição 0, como a condição inicial for 0, aqui na posição ele começa de 0, à medida que o veículo vai desacelerando, então o aumento aqui da posição, do distanciamento em relação à origem aqui, ele vai diminuindo com o tempo. A velocidade aqui, então, como a aceleração, a desaceleração é constante, então a integral de uma constante é uma reta, por isso a velocidade decai aqui com uma equação linear. Então começa aqui de perto de 50 km por hora, e daí vai decaindo, e aí um pouco acima de 4,5 segundos o veículo para aqui.